Olá, pessoas abençoadas, e hoje vamos montar uma sobremesa na taça maravilhosa. Mas você pode fazer ela em várias embalagens. Você pode utilizar aí a sua criatividade e montar na embalagem do seu agrado. Lembrando que essa receita já está aqui no canal, a receita para mousse, né, de tortas no acetato. E lá, né, na minha receita para tortas no acetato, você está utilizando 100 gramas de chantilly. Para montar a taça, você vai ter que fazer uma adaptação. E ao invés de ser 100 gramas de chantilly, você vai utilizar 200 gramas de chantilly e vai deixar a cremosidade maravilhosa para taças ou para sobremesas na travessa, para as sobremesas no pote, copos da felicidade. Aproveite a dica. E aqui eu estou montando o sabor de sensação. Então, perceba que no meu recheio de morango eu estou adicionando 75 gramas de chocolate em raspas. E aqui eu estou utilizando o nosso chocolate nobre da Milk, super maravilhoso. É muito importante que você utilize chocolates mesmo, porque ele tem um sabor sem igual. Você com certeza não vai ter o mesmo sabor, por exemplo, se você utilizar uma cobertura fracionada. Então, aqui eu estou utilizando chocolate nobre mesmo. E aqui eu estou misturando também no nosso recheio de chocolate, 75 gramas também de chocolate em raspa, chocolate nobre, tá? Eu sempre utilizo chocolate nobre. E assim vai deixar um sabor maravilhoso que você simplesmente vai amar. Misturo muito bem aqui nos meus dois recheios, perceba a textura. Eu acabei de tirar da geladeira, então a textura está maravilhosa. E essa dica vai ser super maravilhosa para você montar aí qualquer tipo de sobremesa. Você pega um mousse, por exemplo, pode ser um mousse de chocolate, morango, e vai adicionar 200 gramas de chantilly batido. E aqui eu estou com minha massa, né, de chocolate, massa de baunilha, pão de ló e também a minha ganache. Isso também está lá no nosso vídeo de mousse para torta no acetato. Você vai poder utilizar tanto os mousses que estão lá, quanto a ganache também, que está com a quantidade certinha lá no vídeo. É só você descer aqui abaixo e procurar mousse para tortas no acetato, é algo assim, onde está uma receita de mousse de morango na frente. Você vai amar esse mousse, eu tenho certeza. E lá você vai ter a receita na descrição, você vai ter a receita para o mousse de chocolate e também mousse de morango, vai ter também a receita para a sua ganache. E aqui é um pão de ló, tá? Eu utilizo um pão de ló, faço a farofa dele e utilizo para fazer aí as camadas entre as camadas de mousse. Eu utilizo a farofa de bolo para fazer ali essa camada entre os mousses. E aqui eu umedeço também com a minha calda de baunilha maravilhosa, eu sempre gosto de umedecer para deixar bem molhadinho essa sobremesa. E aqui você poderia adicionar frutas também, que fica super maravilhosa. E as frutas poderiam ser fruta, por exemplo, morango, que fica super maravilhoso. Poderia ser as uvas verdes também, que fica super maravilhoso. E quando eu vou utilizar uvas verdes, por exemplo, eu utilizo só recheio de chocolate, eu não utilizo de morango. Então, fica aí essa dica para você. E a montagem é uma montagem muito prática, você está vendo, você vai adicionando ali uma camada de mousse, depois entra com uma camada de farofa de bolo, mousse novamente e farofa de bolo, umedece e vai fazendo dessa forma que fica super maravilhoso. E se for mudar, por exemplo, a sua embalagem, no lugar de uma taça, for, por exemplo, uma travessa, você só vai ter a mudança da embalagem em si, mas a montagem você vai fazer do mesmo processo. Lembrando que se for, por exemplo, uma travessa muito grande, você vai precisar aí, por exemplo, colocar de 2 camadas, eu acredito, porque aqui nós estamos com meia receita. Meia receita de mousse de morango e meia receita de mousse de chocolate. E dessa forma eu consigo montar uma sobremesa para 15 pessoas a 20 pessoas, dependendo aí de como você vai servir, tá? Mas essa taça vai servir aí em média de 15 pessoas a 20 pessoas, normalmente depois de um jantar, de uma festinha, tá?
Agora eu venho acertando muito bem aqui a minha camada, né, de farofa de bolo. Eu sempre faço essa parte de nivelar muito bem. E aqui eu não queria que ficasse muito grossa a minha camada de farofa de bolo, então dessa forma eu estou colocando uma quantidade menor. E entro com o meu mousse de morango. Para vocês terem a noção de como fica maravilhoso essa sobremesa, esse mousse, vocês vão ter que fazer para vocês me contar aqui, vocês virem aqui me contarem, né, aqui nos comentários como ficou maravilhosa, tá? Tenho certeza que vai ser uma sobremesa super deliciosa para acompanhar aí o momento especial aí familiar de vocês. E por que não também fazer uma renda? Você pode montar essa mesma sobremesa em copos da felicidade ou em estilo de bolo no pote, que vai ficar maravilhosa aí para você fazer uma renda, tá bom? Então essa é a dica para vocês utilizarem aí. E também vocês podem montar, né, em embalagens descartáveis, aquelas umas que a gente utiliza para colocar tortas, né? Você pode montar e aí fazer a divulgação para vender em épocas comemorativas, por exemplo, Dia das Mães, Páscoa, épocas comemorativas mesmo. Agora eu entro com a nossa última camada de mousse de chocolate. Perceba que o mousse está maravilhoso. É muito importante que você esteja, né, com os mousses gelados, porque isso vai lhe dar uma estrutura na hora de montar. Então eu bato meus mousses, aí eles vão estar mais molinho. Aí eu deixo eles na geladeira em volta de 1 hora, por volta, né, de 1 hora. Aí eles pegam essa consistência aí por estar gelado. Aí só então eu vou montar, porque dessa forma eu tenho uma estrutura maravilhosa para fazer a montagem dele, tá? Essa é uma dica para você utilizar aí na hora de montar a sua sobremesa. E dessa forma, quando eu for fazer a parte de depositar a nossa ganache, o nosso mousse vai estar bem estruturado. Então não vai estar muito molezinho para você depositar aí a sua ganache, tá bom? Essa é uma dica maravilhosa para você utilizar. Eu sempre gosto de fazer a sobremesa de um dia para o outro, eu deixo na parte de baixo, né, de resfriação da minha geladeira, e assim eu consigo ter a textura exata. E aqui eu entro com a minha ganache maravilhosa e venho acertando aqui, nivelando, né, muito bem, e concluímos a montagem da nossa taça maravilhosa. Agora, outra dica aqui para você. Você poderia finalizar, por exemplo, essa sobremesa com raspas de chocolate, pedaços de morango. Aqui eu vou deixar ela finalizada somente com a minha ganache. Perceba, somente com a minha ganache. Agora, veja a montagem, como fica maravilhosa. Texturas maravilhosas, sabor simplesmente delicioso. Agora acompanhe aqui no vídeo a finalização dessa delícia. Me diga se não está linda. Aí você pode embalar num saquinho para presente, enviar para o seu cliente, que é dessa forma que eu mando aqui para os meus clientes. E fica simplesmente maravilhoso. Foi essa a nossa receita de hoje. Dicas também. Tchau!